Oi, meu nome é Cristiana e o meu colega é o Alessandro, e a gente vai falar sobre a imunidade inata na defesa imunológica de suínos. Essa é a foto do nosso artigo. Bom, a resposta imune de vertebrados pode ser dividida em imunidade inata e imunidade adquirida. A resposta inata é considerada a primeira linha de defesa contra patógenos. A resposta adquirida é mais complexa e possui um processo mais lento, mediado pelos linfócitos T e B, através de receptores específicos, receptor linfócitos T e imunoglobulinas. Resposta imune. O surgimento da imunologia como ciência está atrelado aos conceitos de vacinação e fagocitose, relacionados com a imunidade adquirida e inata. Então, nessa imagem, a gente consegue ver a diferença entre as duas respostas. Na resposta inata, independe da presença do antígeno, e na adquirida, o antígeno a desencadeia. A resposta inata é imediata, e a adquirida leva um tempo para que a resposta seja máxima. A inata não é específica para um único antígeno, e a adquirida ela é gerada para um antígeno determinado. A resposta inata não resulta em memória imunológica, e a adquirida induz uma resposta de memória. Então, apesar de elas serem apresentadas como duas entidades com características distintas, existe uma forte interação entre as duas. O fenômeno mais evidente é o processo de fagocitose pelos macrófagos, constituindo-se no processamento do antígeno a fim de que o mesmo seja apresentado aos linfócitos T auxiliares. Então, o sistema imune ele também tem a capacidade de reconhecer uma grande variedade de antígenos, e ele diferencia o que é próprio do que é estranho, e é principalmente atribuído aos receptores específicos presentes na superfície dos linfócitos B e linfócitos T. Então, essa enorme diversidade dos receptores de antígeno é possível em função dos mesmos serem gerados através da recombinação de DNA. Então, ela é desencadeada pela presença do antígeno que, ao interagir com os receptores específicos, induz uma proliferação e diferenciação dos linfócitos. As atividades efetoras da resposta imune, seja elas de caráter humoral pela secreção de anticorpos ou de caráter celular pela ação nos linfócitos T citotóxicos, aparecem após um certo período de tempo. Então, a resposta adquirida e os elementos que a compõem, ela é observada somente em vertebrados, enquanto os elementos e mecanismos que compõem a imunidade inata estão presentes igualmente em plantas e insetos. Em contrapartida, a resposta inata é imediata. Os linfócitos auxiliares são os maestros da resposta imune, cuja função é a regulação e acontece através da secreção de proteínas, as citocinas, que são considerados os mediadores da resposta imune. São as citocinas secretadas pelos linfócitos TH que determinarão quais as principais células que atuarão contra um antígeno e se a resposta imune terá um domínio da atividade de linfócitos citotóxicos ou da ação de anticorpos. Assim, um predomínio da secreção de citocinas cointerferon e interleucina 12 indicam uma resposta do tipo celular ou citotóxica, igualmente denominada resposta TH1. Já um perfil de secreção de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-10 são indicadores de uma resposta humoral ou TH2. Esse direcionamento da resposta é em parte definido por características do próprio antígeno e de sua interação com o hospedeiro. Além disso, a apresentação do antígeno aos linfócitos auxiliares pelas células apresentadoras de antígenos, APCS, desempenha um papel importante. As principais APCS são as células dendríticas, os macrófagos e os linfócitos B. A resposta imune inata, então, está programada a responder a processos infecciosos. Ela influencia também a resposta imune adquirida e reconhece o número limitado de antígenos. Os seus receptores são denominados de reconhecimentos padrões. As barreiras naturais, elas acompanham barreiras mecânicas, barreiras microbiológicas e barreiras químicas. Aqui é um processo, como que funciona, que o antígeno passar pelas barreiras naturais, ele encontrará células no tecido que iniciarão a resposta imune inata, e essa resposta acontece até 3 horas após a entrada do antígeno ao corpo, e vai ocorrer a ativação dos macrófagos. Quando não ocorre a barreira, esse antígeno ele se instala no tecido, desencadeando a infecção.
As principais células que atuam no sistema imune inato são os neutrófilos, macrófagos e as células natural killers. Os neutrófilos macrófagos possuem receptores para reconhecer inúmeros antígenos, já as natural killers reconhecem as células com alterações ou infecções virais. Os receptores da resposta imune inata. Os receptores são capazes de diferenciar o que é próprio do que é estranho. Eles têm os reconhecimentos padrões, como os Tor-like receptores, que se baseiam em componentes característicos de patógenos e não estão presentes em células de mamíferos. O processo de ativação dos TLRs tem consequências, mas ambas colaboram na indução da resposta adquirida através da secreção do interferon do tipo 1. Essas outras funções incluem, vamos supor, a proliferação dos linfócitos T de memória, a inibição da apoptose dos linfócitos T, o aumento na secreção de interferon Y, também a troca de gases de imunoglobulinas, a diferenciação dos plasmócitos e a ativação de células natural killer. Podemos então, para concluir, dizer que a imunidade inata está sendo reavaliada em função da interação com a resposta adquirida. Ela tem um grande processo ali, e o reconhecimento de mecanismos TLRs para uso em desenho de vacinas, usado para avaliar a capacidade de micro-organismos durante o processo evolutivo. Assim, desenvolveram um mecanismo de escape da resposta inata. Já é possível que algumas vacinas contenham, na sua formulação, os ligantes de Tor-like receptores, que funcionam como adjuvantes. Seria isso, muito obrigado.